Olá, minha gente, como é que vocês estão? Aqui é a Laísa, sua amiga arquiteta, e se você entrou nesse vídeo, provavelmente você está buscando inspirações ou para ter alguma ideia ou para se nortear mesmo de qual cor que você vai pintar o seu quarto. Vamos considerar aqui um quarto de casal, tá? Esse aqui então vai ser um vídeo de quarto de casal, porque obviamente cores de casal, cor de solteiro e cor infantil, de faixas etárias diferentes também são diferentes, né? Então vamos considerar aqui um quarto de casal ou um quarto para adulto, mesmo que se você seja sozinho, considera aí um quarto que é de um adulto. A primeira coisa que a gente precisa entender, inclusive eu tô devendo aqui pro canal um vídeo só sobre cores, mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que as cores, elas têm influência sobre nós. Não me venha dizer que não tem influência, ai, porque eu não me sinto influenciada com cor e pipipi, popopó, que isso não existe, tá? Você não acredita em horóscopo? Pois é, horóscopo nem existe. Tô brincando, sem militância. Mas enfim, você acredita em tanta coisa, como é que você não acredita na influência das cores? As cores influenciam, sim. É que o negócio é que as cores, elas têm três áreas de influência. A área de influência, que é a que a gente vai falar aqui hoje, porque, obviamente, num vídeo, em algo tão genérico assim, eu só consigo falar nesse quesito que é o comportamental, que é o psicológico. A influência que ela tem psicologicamente na gente. É só o que eu consigo abranger. Mas claro que num projeto, quando a gente faz, a gente considera o gosto pessoal, que é o segundo aspecto, pessoal e também o cultural. Porque todo mundo tá careca de saber que, por exemplo, aqui no Brasil, o branco, ele já é calmaria, limpidez. O branco, ele traz esse aspecto de limpeza, de ordem. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem casamento, a noiva é branca, porque traz esse aspecto da pureza. Mas lá na Índia, as mulheres, se eu não me engano, é na Índia, né? Mas as mulheres não se casam de branco, elas se casam de outras cores, porque o branco lá é luto. Tá vendo como culturalmente a gente tem essa influência? E aí, o pessoal, além do gosto pessoal, porque sim, existem as influências psicológicas de uma cor, mas existe o gosto pessoal. Poxa, uma cor traz calmaria e elegância, mas eu detesto aquela cor. Não vou usar, eu uso outras. Vou dar um exemplo bem claro para você sobre a influência da cor psicologicamente, mas como pessoalmente, né? A pessoa, o indivíduo, ele sempre se sobressai sobre qualquer influência. Mas claro que a gente tem que partir de um princípio. Por exemplo, o azul, principalmente um azul ali mais pro claro. Esse aspecto frio, né? O azul está ali no espectro frio, ele é uma cor fria, então ele te traz concentração, calmaria, tranquilidade, clareza. Só que você concorda comigo, se uma pessoa que se afogou, aliás, né, quase se afogou, que se ela tivesse se afogado, não teria nem como ter esse papo. Uma pessoa que quase se afogou ou que ela foi náufraga de alguma forma, ela teve um trauma com o oceano. Poxa, ela ficou ali dias entre o céu, a imensidão de azul do céu e a imensidão de azul do mar. Você concorda comigo que aquele azul que era para trazer tranquilidade, calmaria e tudo mais, serenidade, para ela é um trauma, para ela não consegue nem olhar o azul. Então, é claro, o gosto pessoal, as influências pessoais, elas se sobressaem sobre a psicologia das cores, mas a gente precisa partir de um pressuposto, e principalmente aqui num contexto genérico, que é um vídeo, né? A gente não consegue olhar caso a caso, a gente tem que saber da onde partir, e da onde partir a gente vai pela psicologia das cores. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai decidir para o nosso quarto é qual o tipo de ambiente, qual é o tipo de ambientação que a gente quer. Isso para qualquer área, para qualquer ambiente, para qualquer coisa, a gente precisa ser certeiro, a gente precisa saber o que a gente quer com aquele design. No quarto, o que eu quero? O que eu busco? Existem várias coisas que a gente pode ter. A gente pode querer uma ambientação, um ambiente mais romântico, mais sensual, digamos assim, que quer apimentar as coisas na relação de um casal. A gente pode querer ter um ambiente mais relaxante, mais calmante, porque minha vida é uma loucura e quando eu quero chegar em casa, quando eu quero chegar no meu quarto, eu quero paz e calmaria, eu quero começar a relaxar para poder dormir bem. Ou eu quero uma atmosfera mais aconchegante, né? Porque eu quero me sentir aconchegado, porque é o meu quarto, é o meu abraço, então é isso que eu quero. Ou até algo mais alegre. Eu quero acordar com uma energia maior. Então, tudo isso a gente consegue mediante
qual cor a gente vai escolher. Então, se você sabe que você tem algum defeito, se você sabe que você tem algum problema, se você sabe que você tem alguma coisa que te incomoda, você pode, a partir das cores, ter uma certa ajudinha. É claro que vai resolver? É lógico que não, né, minha gente? Mas a gente pode tentar dar uma forcinha. Por exemplo, pessoas deprimidas. A gente sabe que a quantidade de pessoas deprimidas tem aumentado muito. Então, para uma pessoa deprimida, qual talvez seria a atmosfera a ser buscada? Algo, um preto, um cinza que vai te deixar mais lá no poço ainda? Te deixar mais para baixo? Te sugar o pouco de energia que te tem? Ou você, não, você, pelo menos eu quero tentar sair um pouco dessa atmosfera. Então, aplicar outras cores, cores mais vivas, cores amarelos, laranjas. Então, cores mais vibrantes, para te trazer pelo menos um pouco de iluminação para o dia. Então, tudo isso a gente consegue a partir das cores. O que você quer com o seu quarto? Então, eu vou te sugerir aqui, se você quiser um ambiente mais calmante, você vai usar bastante tons de bege e madeira. Então, a madeira, o amarronzado, o bege, o marrom muito forte não, né? Mas um begezinho, um marrom, essa é a força que o bege tem. Ele traz essa atmosfera aconchegante. Se eu quero uma atmosfera mais calmante, para me relaxar, para me acalmar, para poder conseguir dormir, a gente vai começar ali com o branco, com o azul, com lavanda, com o verde. E se você reparar, as cores que eu acabei de falar são cores frias, não são muito estimulantes. Elas são calmantes. Da mesma forma, se você quiser alguma atmosfera mais colorida, você pode usar o amarelo, o laranja. O vermelho não, porque o vermelho é muito vibrante e eu acho que ele atrapalha, né? Energicamente falando, a gente sabe que o uso do vermelho, inclusive, ele tem o poder de conseguir elevar os seus batimentos cardíacos. Não é à toa, né, gente, que as cores elas são tão bem usadas no marketing, né, no design das marcas, né? Por exemplo, um restaurante normalmente vai usar cores que causam energia, que te energizem, que te dê vontade de fazer algo. E nesse caso seria de comer. Por isso também a gente sugere que para uma pessoa que tem problemas com compulsão alimentar, por exemplo, não coloque essas cores mais vibrantes, mais quentes numa cozinha, porque ele te estimula a agir. E para os mais românticos, a gente tem ali o rosé, o salmão, um bordeaux, né, um vinho. Lembrando que tudo que eu tô falando aqui não é para pesar a mão, tá? Porque tudo demais é igual veneno, tá? Tudo demais é veneno. É assim que se fala? É isso que é o... tudo demais faz mal. Então você vai escolher uma cor, você não vai meter ela em todas as paredes, a menos que seja um branco, uma coisa assim. Mas até uma cor mais tranquilinha, como um branco, por exemplo, ou um bege, ela em excesso te faz mal também. E a partir disso, a gente também tem... Eu vou deixando inspirações aqui que eu gosto muito, mas a gente não precisa só com cores sólidas, né? A gente pode ir pincelando de outras formas, como com papéis de parede, com a própria pintura, com papel de parede líquido, com alguma textura, na decoração. Se você é um pouco ortodoxo, não quer pintar as paredes, né, é mais de boa, você coloca a roupa de cama bem coloridinha, isso aí você pode trocar o mood, né, a gente você pode trocar o mood toda semana. É um artifício bem legal também. O negócio é não deixar a casa, pelo amor de Deus, né, toda apática, tudo de uma cor só, como se tu não desse bola para a coisa mais importante da tua vida, que é aonde você mora, né? Só pelo amor de Deus, esse aqui é um apelo. Eu acho que é o segundo ou terceiro apelo que eu faço em algum vídeo, né? Sobre cores. Não pinte a sua casa de cinza. Ah, mas eu gosto de cinza. Não, só não. O cinza é a única cor que não existe nenhum benefício psicologicamente falando. Ele só traz malefícios. O cinza é péssimo, só não. O branco, por exemplo, ele traz paz, tranquilidade, clareza, ele limpa a mente, né? Não é à toa que é usado dessa forma. Ele limpa, né, uma mente desordenada e ele te proporciona uma segurança emocional maior do que as outras cores. Perceba que não é todo branco, que aí de um quarto a gente vira, né, um hospício. Calma lá também, como eu falei, de tudo em excesso faz mal. O azul, ao contrário do vermelho, que o azul estando como uma cor fria, ele está no oposto de uma cor quente, né? Então, assim como um vermelho, uma cor quente, te eleva os batimentos cardíacos, o azul tende a baixá-los. Isso é calmaria, tranquilidade. Por um quarto, é a pedida. Baixa a tua pressão sanguínea para ir tu se acalmando para, né, ir dormir.
Se isso daqui não é a própria calmaria. É isso aí. O verde é uma cor equilibrada. Ele traz esse aspecto de equilíbrio entre o corpo, a mente e o emocional. Ele é um tranquilizante primitivo. O que a gente percebe é a partir da natureza, né? O nosso cérebro, ele associa as coisas grandes da natureza. A gente associa ao laranjinha, ao pôr do sol, aquela tranquilidade do final da noite, do final da tarde, né? O azul, a tranquilidade, o azul com o branco do céu, com as nuvens, a floresta, né, o verde, tudo isso é tranquilidade, porque a gente associa ao verde mesmo da floresta. O lavanda, ele tem uma conectividade maior com a sensibilidade, ele é mais sensível, né? Tanto que a gente tem que tomar um cuidadinho ali também, né, com a quantidade. Né, para não ficar também muito feminino ou infantilizado um quarto. Tá vendo? A gente tem que dar uma balanceada para não ficar muito infantil. O bege, ele traz essa segurança, o conforto, né? Esse aconchego, que é o puxadinho ali do marronzinho, né? Do marrom claro, do marrom claro. Então, é isso que o bege transmite. Um tradicionalismo também, uma certeza, digamos assim, uma tranquilidade de saber que as coisas são como são. Ele é o neutro. Aliás, quando for pintar a sua casa, eu quero pintar de neutro, eu quero uma coisa neutra. Vai no bege, não vai no cinza. Cinza é a morte, cinza é depressão, cinza é o profundo abismo. Não, numa casa não é isso que a gente quer, não. Tá? Então vai pro bege, não pro cinza. O amarelinho claro, né? Não o amarelo ovo, mas o amarelo claro em suas devidas proporções, ele traz esse aspecto de aumento da autoestima, de confiança, de uma certa alegria. Então, por que não também no quarto, né? Fica muito legal. E aqui tem várias sugestões de como poderia ser aplicado assim. O rosé, que é esse... a gente chama de rosa velho. Como é que hoje em dia a gente só chama de rosé, mas a gente chamava de... rosa envelhecido, né? Rosa envelhecido. Ele é delicado, ele é feminino, ele é reconfortante, assim como uma mulher. Não todas, claro. E ele tem esse aspecto de amor caridoso e ele é mais sensual do que os outros, né? Do que as outras cores. Claro, não tanto quanto um vinho, uma coisa assim, um Bordeaux. Inclusive, falando do vinho, a gente tem realmente esse efeito sensual. Ele é romântico, ele é misterioso. Isso é muito legal, né? Você poder escolher uma base melhor de saber o que você tá fazendo na sua casa. O salmão, em contrapartida, ele é muito parecido, mas ele é mais clarinho. Ele também é bem romântico. Ele produz esse aconchego também, que ele tem um pouquinho ali do bege, né, do marrom, e ele estimula a conversação. Bom, era isso. Espero que vocês estejam inspirados, inclusive, a ir lá pintar vossos quartos. E se tiver alguma dúvida, algum comentário, é só deixar aí nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.